A minha deficiência visual foi adquirida em consequência de uma cirurgia que eu precisei fazer no cérebro. Aí houve atrofia do nervo óptico. Nós, as pessoas deficientes, seja a deficiência qual for, a gente entende que um relacionamento com uma pessoa que tenha o mesmo problema ou um problema parecido, assim, que conhece a realidade, principalmente que tem o mesmo problema mesmo, o entendimento é pleno, porque ambas as partes conhecem as dificuldades, as necessidades, as limitações. Então, o entendimento se torna fácil, porque nenhum dos dois vai criar atrito um com o outro por causa da dificuldade do outro em termos de limitação, em termos de mobilidade, em termos de sabe ou não sabe fazer alguma coisa. Então, entende, não que as pessoas deficientes sejam iguais, mas, na essência, a deficiência é uma só. E se tratando de relacionamento, nesse caso, é bem mais fácil o entendimento, mas não impede que exista um relacionamento com um deficiente e uma pessoa não deficiente. Tem muitos que dão certo, outros não, entende? Isso é muito relativo também. Eu conheci o Felício, foi quando ele veio do estado do Pará para cá, para o Instituto, para estudar, se reabilitar como deficiente, se bem que ele não precisou de reabilitação nenhuma, que ele sempre foi uma pessoa muito desenvolta, uma pessoa muito viva, ativa, dinâmica. Ele veio para estudar e ele veio para cá, para o Instituto, onde eu já estava trabalhando como professora. Nos conhecemos e nos tornamos, depois de algum tempo, a gente se tornou namorados e futuramente casamos e ficamos casados 25 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que nós separamos. Qualquer processo de separação sempre é difícil, né, e desgastante, mesmo que os dois concordem. A gente chegou no entendimento que não daria mais, mas tanto eu quanto ele sofremos muito e a gente tem sequelas disso até hoje, mas entendemos que não dá mais. Mas ficou uma amizade muito grande, um respeito muito grande e nós nos ajudamos, estamos juntos sempre que um precisa do outro, com muito respeito, uma amizade muito saudável. Porque a gente não pode misturar as coisas, né? Não é porque o relacionamento, o casamento acabou, as pessoas morreram. E essa questão de mágoa, ressentimento, nunca existiu em mim. Então, mesmo que houve motivo para isso, eu consigo trabalhar bem esse lado e eu procuro ver o lado bom da pessoa e o que é bom e amizade boa, pessoa que eu acho que deve fazer parte do meu ciclo de relacionamento, eu conservo, que é o caso do Felício. Principalmente porque ele é o pai da minha filha. A chegada da nossa filha foi assim, um acontecimento assim, muito marcante, porque no momento a gente não tinha planejado nem nada, mas quando nós soubemos foi uma alegria muito grande, foi muito esperado e com o nascimento dela tudo se concretizou. A espera, tudo que a gente imaginou de bom aconteceu e nos completou. Foi uma surpresa para nós dois. Como eu já disse, a minha deficiência foi adquirida. A dele foi desde pequenininho mesmo. Só que quando a família dele descobriu o problema todo, que ele também passou por uma cirurgia para extrair os olhos e tal, a família, em termos de falta de conhecimento, né, ignorância em termos de esclarecimento, não procurou saber a causa, simplesmente cuidou do problema e ele seguiu a vida como deficiente. Então, quando eu fiquei grávida,
eu não tinha motivo para preocupar que meu filho pudesse vir com a deficiência, assim, pensando na minha, né? Que herdasse a minha, qualquer problema nesse sentido. E nem dele, que ele não sabia o que ele tinha. Então, quando ela nasceu, depois de entre 2, 3 meses que a gente descobriu, foi uma surpresa muito grande. Foi um choque. Não que a gente não quisesse a filha deficiente, é porque tanto eu como ele, nós temos a deficiência e sabemos o quanto é difícil, o quanto é pesado carregar, a luta constante para sobressair essa coisa toda em termos de limitações, né? Mas eu, como mãe, eu regacei as mangas e me propus ter a minha filha, fosse do jeito que fosse, e educá-la na melhor forma possível, dentro das minhas limitações de pessoa, né, que todo ser humano é limitado, e prometi para mim e para ela que o que eu soubesse em termos de socialização, estimulação, o que eu pudesse proporcionar para ela, se direcionar, progredir na vida, eu faria e fiz. E o pai também. Só que na época eu não tinha oportunidade, eu não tinha nem um minuto que eu pudesse ficar triste ou chorar, qualquer coisa nesse sentido, porque o Felício, como pai, se sentiu culpado, porque quando soube da deficiência da nossa filha, ele foi investigar e chegou à conclusão que foi hereditário. Então ele se sentiu culpado, ficou depressivo. Então eu não tive tempo, graças a Deus, para sofrer e nem chorar. Fui cuidar dos dois e nós vencemos. Bom, com relação à questão do convívio dia a dia, a primeira coisa assim, que eu acho importante destacar é que a nossa convivência ela sempre foi extremamente intensa, muito mesmo. Nós vivemos juntos, vivemos dependendo um do outro e convivendo todos os dias, desde a minha infância, desde quando eu nasci, até o final do ano de 2009, quando eu já tinha 22 anos, que foi quando eu me mudei de Uberaba para o Rio Grande do Sul. E a nossa convivência sempre foi maravilhosa, porque apesar do meu pai ser o meu pai e não poucas vezes exercer a autoridade de pai, haver me educado e dito não muitas vezes, e coisas que são comuns a quem cria filhos, ele foi sempre a vida inteira, sobretudo meu amigo, muito meu amigo em tudo, desde criança. Então, quando eu era criança, não tinha ninguém para brincar, e ele brincava comigo. E quando eu era adolescente, se eu tinha algum problema de dor de cotovelo, algum problema de amor, alguma coisa, a primeira pessoa a quem eu ia contar era ele. Na vida adulta também. Então, acho que a nossa relação ultrapassou muito essa questão só de pai e filho. Ele nunca foi só o meu pai, ele sempre foi o meu melhor amigo, e a gente tem gostos muito semelhantes. A gente gosta dos mesmos estilos de música, a gente gosta dos mesmos filmes, a gente gostava das mesmas novelas, e a gente então criou assim uma proximidade muito, muito, muito grande. Para você ter uma ideia do quanto a gente era próximo, não bastasse todo o tempo que a gente tinha para conversar e tudo, quando a gente chegava do trabalho, tanto ele quanto eu, a gente tinha o hábito que enquanto um estava tomando banho, o outro ficava esperando no banheiro, fazendo companhia, para poder contar todas as novidades do dia. Eu posso definir meu pai como uma pessoa, assim, primeiramente, incansável. E uma pessoa de muita fibra, muita garra, muita esperança. A vida para ele não foi fácil. Saiu de casa, saiu do Pará muito tarde, não estudou na época certa. Para poder sobreviver, ele teve várias profissões, já fez várias coisas na vida, mas tudo, qualquer coisa que ele escolheu fazer na vida, sempre foi com muito amor, sempre foi com muita vontade de que desse certo. Desde pegar uma coisa em casa e consertar e ajeitar até ficar perfeita, até exercer um ofício, até uma profissão. Então,
Ele é o meu maior exemplo de esperança, de perseverança mesmo e de recomeço, de entender que a gente não, que a vida ela não é imutável, que as coisas não são para sempre, que hoje você está num lugar, hoje você ocupa uma posição, hoje você exerce uma profissão e amanhã tudo pode mudar e não significa que vai ser para pior, que todos os dias a gente pode sempre recomeçar. Ele nunca desistiu, apesar de todas as dificuldades, ele nunca desistiu, ele nunca nem pensou em desistir. Muito pelo contrário, ele sempre só pensou em melhorar. E não só para ele, para todo mundo, uma pessoa que sempre teve um sentimento de classe muito forte, muito grande, uma vontade muito grande de melhorar a vida das pessoas. Tanto que hoje ele está como presidente do Instituto dos Cegos e tudo ele sempre quer experimentar, ele sempre quer tentar. Prova disso é que nós já tivemos os negócios mais incompatíveis com a deficiência visual, né? Nós já tivemos uma lanchonete. Então, nessa lanchonete, as pessoas que mais trabalhavam eram ele, eu e uma outra amiga minha que também era deficiente visual. E a gente fazia tudo, a gente atendia, a gente ficava no caixa, a gente limpava o chão. E deu, enquanto durou, enquanto foi rentável, deu super certo. A gente nunca teve nenhum problema. Mas, para algumas pessoas, é inimaginável. Algumas outras nem tentariam. Se tornou, por tudo isso, a minha inspiração. Assim, é uma pessoa que, para mim, é um exemplo que, se eu conseguir ser metade do que ele foi, tiver metade da força de vontade, da garra que ele teve, com as oportunidades que eu tenho hoje, que ele não teve, eu tenho certeza que eu vou muito longe, porque ele é um exemplo realmente de pessoa que não se entrega para nenhum tipo de dificuldade e está sempre tentando driblar as barreiras e os problemas de uma maneira leve. Eu acredito que meu pai, ele fez a opção mesmo de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa que prefere a felicidade. E é um grande exemplo, tenho certeza que é um grande exemplo para mim e para a família e também para os amigos, porque é uma pessoa muito amada, uma pessoa que sempre foi cercada de amigos. As outras pessoas sempre gostaram muito de estar perto dele, e acho que exatamente por essa energia positiva e por essa alegria que ele transmite.